A gente vai começar hoje, primeiro fazendo aquele nosso relaxamento, fechando os olhos, sentando confortavelmente na cadeira, pensando em Jesus, como vocês fizeram ali dentro na hora do passe, se ligando a Ele, uma imagem bem bonita de Jesus. E vamos agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, recebendo esse tratamento, tendo a oportunidade de parar um pouquinho para olhar para dentro de nós mesmos, para cuidar de nós mesmos, o nosso momentinho só nosso, deixando os nossos problemas lá fora, focando nessa oportunidade de cura, de estar envolvido por espíritos amorosos que estão aqui para cuidar da gente, nos auxiliar, responder as nossas perguntas, mostrar para a gente os melhores caminhos, os nossos anjos da guarda. Vamos agradecendo, vamos lembrando que esse é o momento em que fazemos esse tratamento e que vai nos acompanhar durante toda a semana. Vamos sair daqui mais leves e protegidos. E com isso, vamos ter oportunidade de, ao longo da semana, até o próximo tratamento, estar em paz conosco, com o nosso planeta. Então vamos aproveitando e agradecendo a oportunidade que Deus nos deu de estar nessa encarnação, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema, eu não sei se vocês viram ali, amar ao próximo como a si mesmo. É um tema bem conhecido, né? Acho que a gente já ouviu bastante, já fala bastante, provavelmente, né? Que a gente está aqui, que frequenta a casa, que a gente está preocupado justamente com isso, com amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho dessa mensagem que, para a gente, se a gente for ler todos os livros, todos os evangelhos que foram escritos, a gente vai ver essa mensagem em vários momentos lá. Então, talvez essa seja a mensagem principal que Jesus nos deixou, né? Ama-te a si mesmo, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Essa foi uma das principais, ou a principal mensagem que ele nos deixou. E ela é até comum a várias religiões, várias filosofias, né? Não é só aqui no Espiritismo que a gente fala sobre isso. Eu acho que, no fundo, a gente sabe que o objetivo da maioria das religiões seria isso, amar ao próximo, né? No caso do Espiritismo, Kardec, que escreveu os nossos principais livros, né? Ele, além de estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem também no Livro dos Espíritos, ali tem a bibliografia, se vocês quiserem depois olhar com calma, que é sempre bom. Ele menciona, né, no caso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, nos itens de 1 a 13, ele fala sobre isso, e ele cita justamente que a gente pode ter visto Jesus falar disso várias vezes, em João pelo menos 2 vezes. A gente tem João no capítulo 15 e João no capítulo 4. No capítulo 15 ele fala exatamente o que eu acabei de falar: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E no capítulo 4, se alguém ama a Deus, ama também o seu irmão.
E no Evangelho de Mateus, que também está ali, capítulo 22, Mateus de novo fala a mesma coisa. Fala que Jesus falou, numa das descrições que Mateus fez do que Jesus falava, ele falou: toda a lei e os profetas se resumem neste preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não são só essas 3 vezes, eu só pensei 3, mas várias vezes a gente vai ver isso na Bíblia original, se a gente quiser ir lá, ou então nos livros de Kardec, né? Mas por que amar o próximo? Por quê? Por que será que Jesus veio e falou isso, exatamente isso, ama o próximo? Por que ele não falou, ama, os bichinhos, ama o planeta? Por que ele falou amar o próximo? Quem é o próximo? Quem somos nós? De onde nós viemos? Quem somos nós? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, que é a pergunta que Kardec faz para o Espírito da Verdade, ele pergunta assim: qual é o princípio fundamental da moral? E aí o Espírito da Verdade, né, os espíritos que ajudaram Kardec a escrever o livro, ele responde: o princípio fundamental da moral é o amor de Deus e ao teu próximo. De novo, falou sobre o amor ao próximo. Mas por quê? Aqui, na doutrina espírita, a gente acredita, né, que a gente veio de Deus, que a gente é um pedacinho dele e que a gente vai voltar para ele. Provavelmente vocês já ouviram: dele viemos, para ele voltaremos, né? Em alguns momentos a gente já ouviu falar isso. Então a gente acredita que a gente é que a gente chama aqui de centelha divina, né? Que a gente é um pedacinho da energia de Deus, cada um de nós. E que a gente está aqui hoje, mas a gente já esteve aqui antes e que a gente estará aqui provavelmente numa próxima oportunidade. Porque nós viemos aqui para aprender, para chegar até ele. Então, quando a gente fala ama ao próximo, a gente está falando de amar a nós mesmos, porque o próximo na próxima encarnação pode ser eu mesmo, né? Então, o próximo pode ter sido a minha mãe, né? Então, amar o próximo é amar a si mesmo. Ai, mas aí complicou, né? Que aí ficou um negócio meio... Como é que eu amo a si mesmo, amar o próximo? É complicado mesmo. Eu vou até dizer para vocês que eu acho que o amar a si mesmo, para mim, é o mais complicado. É a parte mais difícil, porque a gente se julga muito, né? A gente já julga os outros, né? Que a gente adora botar um dedinho no nariz dos outros, que é a parte que a gente tem que estar aqui para justamente aprender a não fazer. Mas a gente também faz muito com a gente, né? Ai, eu errei. Ai, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? E a gente passa horas e dias sofrendo, se magoando, porque a gente fez uma coisa ou outra que a gente talvez não tivesse ter feito. Para mim, essa é a parte mais difícil. Essa é uma parte que a minha mãe e a minha avó falavam quando eu era pequena, falavam assim: tem que amar a si mesmo antes de amar alguém. Nossa, você tem que precisar gostar de você. Não sei se vocês já ouviram mãe e vó falar essas coisas, né? Ou vocês já falaram também, né? Agora eu falo para ele é meu filho, e agora eu falo para ele: primeiro você tem que se amar antes de gostar dos outros. Mas eu não entendia quando a minha avó falava isso para mim, quando a minha mãe falava isso para mim. O que quer dizer me amar? E eu vou focar essa nossa conversa nisso, porque eu acho que é uma parte bem difícil que a gente tem muita dificuldade de olhar. A gente fala que amar ao próximo é fácil, né? Você perdoa, você é tolerante, são coisas mais palpáveis. Você auxilia materialmente, você auxilia com um ombro amigo, né? Com um falar, principalmente com um escutar o que o outro está sofrendo. Essa eu acho que é a parte que hoje em dia a gente consegue fazer de uma forma mais ou menos mais tranquila. Agora, amar a si mesmo é bem difícil. Aceitar que a gente erra, aceitar que a gente podia ter feito diferente, aceitar que a gente perdeu uma oportunidade, mas que a gente pode continuar tentando. Essa é uma parte muito complicada, porque na maioria das vezes a gente se recrimina, a gente se maltrata, a gente pega e fala assim: nossa, como eu sou idiota, né? Como é que eu fui fazer um negócio desse? E aí você fica 2, 3, 4 horas, 1 dia, 3 dias só pensando naquilo, e aqueles pensamentos, e aí voltando, se alguém já me viu falar aqui, a gente sabe que nós somos o que nós pensamos. Então, quando a gente se martiriza, quando a gente se culpa, quando a gente
coloca um monte de coisa na cabeça da gente para deixar a gente para baixo mesmo, a gente está atraindo, né, aquela energia, a energia ruim de deixar a gente para baixo. Então, por isso que para mim essa é uma parte mais difícil, que é o amar a si mesmo, é o se perdoar, né? É fácil eu pensar, poxa, fulano me fez aquilo, não, tudo bem, eu vou perdoar. Mas quando eu faço alguma coisa errada, quando eu brigo com meu filho na hora que não é para brigar, e depois eu fico na cama de noite pensando, nossa Senhora, para que eu fiz aquilo, né? Exagerei. E fico, né? Até eu passar uns dias aí e conseguir. Então, olhar para a gente é mais um caminho para a gente poder amar o próximo. Porque quando a gente olha para a gente e a gente se perdoa, a gente sabe que a gente erra e o outro também erra. Fica mais fácil da gente perdoar o outro, porque a gente sabe que todos nós somos iguais, todos nós viemos do mesmo lugar. Então, nós sabemos que uma hora que a gente erra, o outro também erra. Então, fica mais fácil amar o próximo quando a gente se ama, né? Precisa de muita terapia, precisa de muita reforma, que a gente chama aqui de reforma íntima, precisa muito de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é algo que a gente deveria ter para a gente como princípio fundamental. Porque a partir do momento que a gente sabe do que a gente não gosta, que a gente já sabe como a gente vai reagir, que a gente já sabe, nossa, lá vou eu falar, eu já consigo perceber as minhas reações e consigo perceber o que eu preciso fazer para mudar. E com isso eu consigo me perceber. Vocês já fizeram alguma vez, se propuseram a fazer uma coisa que vocês sabem que vocês fazem errado e vocês se propuseram a fazer diferente e vocês conseguiram? Sabe? Tipo assim, eu não vou comer chocolate todo dia. Não consegui, tá? Mas é um exemplo. Não consigo. Não vou comer chocolate todo dia. E no dia que você consegue não comer, como é que a gente fica? A gente fica muito feliz. A gente fica muito orgulhoso da gente mesmo. E assim é com tudo. O dia que eu não vou discutir com o meu chefe por besteira. Porque, afinal de contas, é meu chefe, né? Eu posso dar a minha opinião, mas eu não preciso discutir. A gente não fica feliz que a gente não reagiu, que a gente fez uma coisa diferente do que a gente queria fazer? Então, é isso. Isso é o autoconhecimento, é a gente começar a se perceber. E eu não sei para vocês, mas para mim essa é a parte mais difícil. Porque a gente vive no automático, porque a gente vive fazendo a mesma coisa igual sempre. Porque é muito mais fácil a gente já fazer o que a gente costuma fazer. É muito mais fácil a gente não prestar atenção na gente. É muito mais fácil a gente apontar o dedo para o outro. E muitas das vezes, quando a gente aponta o dedo para o outro, é justamente porque a gente está vendo no outro alguma coisa que a gente também está fazendo. Mas a gente nem olha para a gente nem olha para o umbigo e fala, nossa, aquela criatura está me incomodando, nossa, mas que criatura chata. E por que é chata? O que será que tem naquela criatura que está fazendo aquela atitude que está te incomodando? Tudo que incomoda a gente no outro é porque está na gente. Vocês podem ter certeza, a gente pode até não reconhecer, a gente pode sair dessa encarnação sem reconhecer, mas se Deus quiser, na próxima a gente vai reconhecer. Porque o que incomoda a gente no outro é o que nos incomoda e a gente não consegue nem perceber. Então, assim, só para a gente lembrar sempre, quando a gente for pensar em amar o próximo, que é mais fácil, né, você fazer uma caridade, que é mais fácil você dar um bem material, que as pessoas precisam, claro que precisam, né? E a gente precisa também ajudar, se a gente pode, que talvez seja até fácil você, quer dizer, para algumas pessoas, para outras não, dar um bom dia, né? Para quem não conhece, tem gente que não dá bom dia, né? Tem gente que não dá bom dia, tem gente que passa batido, então dá um bom dia, olhar no olho, né? Reconhecer que aquela pessoa está ali. Essas são coisas que são símbolos de amor ao próximo. Ver uma pessoa deitado no chão e olhar para aquela pessoa, ainda que isso te incomode, porque a gente sabe que muitas das vezes a gente não faz nada para mudar isso, mas olhar para aquela pessoa, né? Fazer a diferença seja olhando, só o olhar já ajuda. Entender quando uma pessoa dá uma opinião ou simplesmente fala sobre alguma coisa de um jeito que você não entende. Por quê? Porque a história daquela pessoa é diferente, a vida daquela pessoa é diferente.
Ela passou por outras experiências que não são as mesmas que as suas, portanto, ela não tem o mesmo histórico de vida ou de vidas passadas para ter aquela opinião. Então, isso é uma parte do amar ao próximo. Mas é uma parte que a gente está olhando sempre. Mas a gente olha para a gente pensando, nossa, olha só a sua atitude, por que você fez isso? A gente se questiona, mas a gente não percebe, olha, isso aqui que eu já passei, por que eu tomei essa atitude, por que eu, né, não fiz diferente, e a gente não se perdoa. Então, também se perdoar, também olhar ao próximo, olhar para si mesmo é olhar ao próximo. Eu vou contar uma historinha para vocês dessa semana, que eu sempre gosto de contar das coisas que acontecem comigo, né, e que eu acho que é mais fácil da gente colocar as coisas, né, visualizar e entender. A semana passada, uma colega de trabalho, até do ex-trabalho, eu não trabalho mais lá, é uma moça, 20 e poucos anos, 26 anos, ela é responsável pelo faturamento da companhia. E ela errou R$400 mil. R$400 mil. Ela é recém-casada, ela tem 4 meses de casado, é o segundo emprego dela, e foi um erro de R$400 mil. E eu falei para ela, calma, que nada acontece por acaso, porque é nisso que eu acredito, né? Não existem processos, tanto é que um dos motivos que eu saí dessa companhia, que era uma companhia que ainda precisava amadurecer muita coisa, não existem processos, isso deveria ser feito por um sistema, você está fazendo na unha, numa planilha Excel, né, sujeito a erros, porque nós somos humanos e somos sujeitos a erros. E tentei consolar ela de alguma forma, né? Ela está com medo de ser mandada embora, ela está com medo de um monte de coisa, e o chefe dela está decepcionado com ela, foi a forma que ela me falou. E hoje eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, como é que você está? Isso foi na quinta-feira. Eu falei, como é que você está? Ela, estou indo. Eu falei para ela, tudo vai passar. Já se passaram 3 dias, daqui vão passar uma semana, daqui vai passar mais. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E nada é por acaso, e você vai pelo menos ter um aprendizado, seja de você desenvolver uma metodologia de trabalho em que você faça uma revisão das coisas que você faz, ou que você peça para alguém, para se proteger, né, para não errar mais, seja do que for. E ela me respondeu assim, o mais difícil é me perdoar. Ela me respondeu isso hoje. E eu estava preparando esse bate-papo aqui com vocês. E ela não é espírita, nem sei qual é a religião dela, mas ela falou justamente aquilo, que é o mais difícil, que é a gente se perdoar. E ela está sofrendo porque ela sabe que ela cometeu um erro, mas ela não consegue se perdoar. A gente pode pensar assim, mas também, né, vai se perdoar de um erro de 400 mil? Tem mais é que sofrer mesmo, né? Pô, né? Muita gente vai pensar isso, né? Ou incompetência. Pois é, tem incompetência para todos os lados. A gente erra mesmo e a gente vai errar sempre. O dela resultou em 400 mil. Outros erros resultam em outras coisas. E dependendo de que tipo de erro, ele é tão relevante ou tão grave quanto 400 mil para uma empresa. Imagina um erro médico, né? Como a gente já viu por aí. Um erro da justiça, pessoas presas, né? Sem terem que ser presas. Quantos erros tem aí que a gente comete porque a gente está aqui para aprender? Vários. Então, o mais difícil é a gente se perdoar. O mais difícil é a gente saber que a gente precisa se perdoar e não se martirizar. No final da Escola de Aprendizes do Evangelho, que eu não sei se vocês já receberam o convite para fazer, mas a gente aqui tem uma escola. Na minha escola, eu li um livro que depois, se vocês quiserem, não sei se está ali na estante, mas é um livro que eu recomendo muito. Se chama Reforma Íntima Sem Martírio, que é justamente a gente olhar para a gente e entender e se perdoar os nossos erros e entender que a gente está aqui justamente para isso. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para aprender. Isso aqui é uma escola. A gente não veio para cá para fazer outra coisa, a gente não veio para cá para comer, a gente não veio para cá para ir para a praia, a gente não veio para cá para nada disso, a gente veio para cá para aprender.
aprender com os nossos erros. E se a gente não errasse, o que a gente ia fazer? A gente não ia sair daqui, a gente ia ficar sempre aqui. Então, os erros, a visão que a gente tem que ter é que os erros são bem-vindos, ainda que eles doam, ainda que eles tenham graves consequências. Os erros são bem-vindos. E, na medida do possível, a gente precisa, sim, se perdoar. Porque eles estão aqui porque nós precisamos deles. E por eles, a gente aprende várias coisas, a gente evolui. E, principalmente, a gente tem que aprender a se amar. Porque a gente só vai amar o próximo quando a gente se amar. Foi isso que ele falou, não foi? Amar o próximo como ama a si mesmo. Então, como é que a gente vai amar o próximo se a gente não se perdoa? Fica muito mais fácil a gente perdoar o outro quando a gente percebe que o outro é igual a gente. Então, eu vou, só para a gente concluir, eu vou deixar um combinado, que é como a gente fala com as crianças, né? Vamos fazer um combinado. A gente está no final do ano, a gente está chegando em dezembro, a gente está chegando no dia 25. Eu vou pedir para vocês se darem um presente e darem um presente para uma outra pessoa. Eu vou pedir para vocês daqui até o dia 25, praticamente um mês, né? Hoje são 26. Vocês escolherem uma pessoa que vocês têm muita dificuldade de lidar. Vocês descobrirem daquela pessoa, nem olha para mim, porque eu não estou falando de propósito para você não, porque eu já sei quem é que ela tem dificuldade de lidar. Vocês vão escolher e vocês vão descobrir uma característica dessa pessoa que é boa. Porque nem todo mundo é de todo mal, nem todo mundo é de todo bem. Nós somos feitos de defeitos e qualidades. Então, vocês vão descobrir, vocês não, eu também, porque eu também tenho as minhas pessoas difíceis. Eu vou descobrir qual é a qualidade de uma pessoa difícil e eu vou focar nessa qualidade. E eu vou tirar dessa qualidade dessa pessoa o aprendizado que eu preciso. Durante esses próximos 30 dias. Pode começar hoje mesmo, até o dia 25. No dia 25, quando vocês estiverem lá antes de ceiar, né, antes de comemorar o Natal, ceiar não, porque a gente ceia antes, né? Antes de almoçar, no dia 25, vocês parem e se lembrem de mim e pensem assim, deixa eu ver o que eu aprendi com a qualidade daquela pessoa difícil, com a qualidade daquela pessoa que me perturba. Com certeza, vocês vão estar dando um presente para aquela pessoa, porque vocês vão estar vendo nessa pessoa algo de bom, que normalmente a gente só vê o lado ruim, e vocês estão dando para vocês mesmo um presente, que é aprender alguma coisa de bom com uma pessoa que nos é difícil e que a gente sabe que a gente tem muito. Então, esse é o meu combinado com vocês para o dia 25 de dezembro. Pensem, escolham a pessoa e foquem no que ela tem de bom. E absorvam o que ela tem de bom. E agradeçam a ela por ela estar nas nossas vidas. A gente tem que agradecer. Assim como os erros, a gente tem que agradecer as pessoas difíceis. E assim você vai estar amando o próximo e se amando, porque você vai estar dando, aprendendo alguma coisa e se dando um voto de amor. Tá bom? Esse era o bate-papo de hoje, que eu não deixei vocês falarem, né? Porque eu só falo pra caramba. E o combinado para o final do ano. Então, agora vamos fechar nossos olhos. Vamos aproveitar, agradecer aos nossos anjos da guarda, que nos trouxeram até aqui. Que eles nos amparem no nosso retorno ao nosso lar. Que eles nos auxiliem nesse nosso combinado. Que ele fique no fundinho da nossa cabeça, nos lembrando desse combinado aí até o dia 25. Para que a gente tenha mais uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Mais uma oportunidade de amar a nós mesmos e ao próximo. E cumprir esse mandamento tão bonito que Jesus nos ensinou. Vamos aproveitar, vamos deixar uma vibração de amor bem grande para o nosso planeta, que está precisando muito. Vibração é um sentimento, quando a gente deseja alguma coisa muito boa. Eu visualizo a vibração como uma luz dourada saindo do meu coração. Então vamos deixar uma luz dourada para esse planeta maravilhoso que está passando por tantas dificuldades, para aqueles lugares que estão tendo os conflitos que estão tendo,
para os lugares que estão com problemas relacionados à natureza. Vamos deixar uma vibração para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso condomínio, para as casas em que a gente frequenta, e para os nossos trabalhos, que precisam tanto de vibração, que às vezes são lugares em que a gente passa mais tempo do que em casa. Vamos deixar uma vibração para todos os abrigos, todos os abrigos de idosos e abrigos de criança. Vamos pedir aos amigos espirituais que ajudem, auxiliem as pessoas que estão na rua. Vamos agradecer essa casa que nos recebe, que disponibiliza esse espaço e que nos coloca aqui à disposição, estão sempre à disposição para nos auxiliar. E por último, vamos agradecer e vibrar por nós mesmos. Que os nossos anjos da guarda estejam com a gente sempre. Que Jesus sempre nos acompanhe. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui nessa terra. Que assim seja. Graças a Deus.